Quem chegou depois da leitura bíblica que nós fizemos no início do culto, nós fizemos a leitura na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2. Lemos todo o capítulo e eu quero reler com os irmãos agora apenas os 4 primeiros, muito embora vamos trabalhar todo o capítulo 2, os 16 versos. Inicialmente eu quero ler os 4 primeiros. Irmãos, os irmãos às vezes se assustam quando eu digo que trouxe 8, 10 tópicos, né? Os irmãos já ficam logo pensando assim: rapaz, pastor hoje passa do horário. A nossa mensagem hoje, irmãos, só são 3 tópicos, tá? Só são 3 tópicos. E esses 3 pontos estão exatamente fundamentados nesses 4 primeiros versículos. Diz assim o texto: e eu, irmãos, quando fui ter com vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus, na outra versão diz o evangelho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, irmão, quando eu fui aí pregar o evangelho, eu não me preocupei de falar bonito, de filosofar, de impressionar vocês com uma retórica, um discurso. Não me preocupei com isso não. Aí o versículo 2 ele diz: porque nada me propus saber entre vós. Não quis mostrar para vocês que eu sou bom, que eu sou um bom orador, um bom pregador. Ele disse: eu não me propus nada disso. A única coisa que Paulo queria era anunciar a Cristo. Ele disse: se não a Cristo e este crucificado. Aí o versículo 3 ele diz: eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Versículo 4: a minha palavra, ou a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Meus irmãos, nós estamos trabalhando nesses próximos 2 anos, 24 e 25, com a temática o evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Há 15 dias atrás, aliás, essa, para ser mais claro, essa é a 3ª mensagem que eu estou trazendo aqui nessa temática. Não em sequência, porque eu tenho alternado. Uma quinta eu estou pregando no tema, na outra quinta eu estou trazendo algum tema aleatório, de acordo com a necessidade da igreja. E na semana seguinte a gente volta de novo ao tema. E nós já pregamos aqui 2 mensagens sobre o evangelho que conhecemos, fundamentada lá em Gálatas. A primeira, nós nos propomos, ou eu me propus, melhor, a dizer aos irmãos o que não é o evangelho. Inclusive a expressão que Paulo aplica aos Gálatas é: ainda que alguém os anuncie um outro evangelho. Então nós falamos um pouco sobre esse outro evangelho. Uma quinta eu me detive falando sobre o evangelho legalista, né? Aquele evangelho aquele conjunto de boas condutas que são impostas como meio de salvação, como condição de salvação. Na semana seguinte, aliás, na mensagem seguinte, eu me propus falar aos irmãos sobre o evangelho antinomista. Nós falamos sobre o legalista, que é aquele que impõe regras como condição para a salvação.
E o antinomista, que é aquele que nega qualquer necessidade de cumprir qualquer regra, sabe? Aquele evangelho do é proibido proibir. Buscamos provar na Escritura que ambos estão errados. Nem o evangelho legalista, judaizantes, é o evangelho de Cristo. Nem essa graça barata do antinomismo é também o evangelho de Cristo. Hoje, eu quero pensar um pouco com os irmãos, ainda nessa temática, do evangelho que conhecemos, do evangelho que vivemos e do evangelho que pregamos. E nesses 3 versos, aliás, nesses 4 versos, Paulo nos dá pelo menos 3 aspectos desse evangelho de Deus, desse evangelho de Cristo, desse evangelho puro, do que é o evangelho sem mistura, não contaminado. E ele começa falando a respeito do evangelho que ele prega. Ele disse: olha, irmão, quando eu fui ter com vocês, anunciando o evangelho, eu não fui com palavras de sabedoria. Aqui, irmão Hermilson, eu tenho a primeira observação que eu quero fazer, ou o primeiro aspecto do que é o evangelho de Cristo. Ou seria melhor dizer, do que não é. O evangelho de Cristo não é uma mera filosofia, e sim a revelação mais profunda dos mistérios de Deus. Eu vou repetir, se alguém gosta de anotar, anote essa frase. O evangelho de Cristo não é uma mera filosofia, e sim a revelação mais profunda dos mistérios de Deus. Quando você vai ler a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, você vai perceber que Paulo inicia essa carta fazendo uma defesa do seu apostolado. O capítulo 1, Paulo dedica alguns versículos a repreender a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto estava fazendo aquilo que hoje nós chamamos de panelinha. Logo após Paulo ter implantado a igreja de Corinto, ele se ausenta, ele segue em missão, e passa por ali um pregador muito eloquente, por nome Apolo, e Apolo encantou a igreja. Apolo encantou os irmãos, porque ele falava muito bonito, ele era eloquente, tinha uma boa oratória. E aí teve um grupo da igreja que ficou fã de Apolo. Então os irmãos não se assustem, mas tem crente que ele tem uma facilidade. Sim, irmão, tem irmãos da igreja que tem uma facilidade de construir ídolos. Tem irmãos na igreja que tem facilidade de construir ídolos. E às vezes, e eu não estou falando de amor, de consideração, respeito, reconhecimento. É ídolo mesmo. É ídolo mesmo. E aí teve uma parte da igreja que virou um fã-clube de Apolo. No entanto, como os irmãos já sabem, praticamente todas as igrejas do 1º século, pelo menos todas as igrejas registradas na Bíblia, elas nasceram a partir de sinagogas. Porque os discípulos, assim como Paulo, os demais também, mas especialmente Paulo, que foi o que mais fundou igrejas, ele era judeu. Então, quando eles iam a uma cidade pregar o evangelho, a primeira coisa que eles faziam era ir a uma sinagoga. Ali, eles encontravam os irmãos e começavam a anunciar Cristo. Causava ali alguma confusão,
porque uns acreditavam, outros não, e tinha aquela coisa toda, mas os primeiros crentes, escute isso daqui, os primeiros crentes em todas as cidades eram judeus que se convertiam ao cristianismo, até porque eles seguiam uma lógica de anunciar primeiro ao judeu, depois ao grego. Eles tinham essa lógica. Então, quando eles chegavam, eles se sentiam no dever de ir primeiro numa sinagoga, anunciar o evangelho na sinagoga. Caso houvesse rejeição, eles iam para fora. Eles tinham esse compromisso de ir primeiro na sinagoga. Então, muitos irmãos da igreja de Corinto, pelo menos os mais antigos, os mais velhos, os primeiros, as primeiras famílias, tinham vindo do judaísmo. E aí os irmãos já sabem que os crentes que vinham do judaísmo normalmente eram os mais trabalhosos. Por quê? Porque eles tinham sempre aquela tendência de querer impor para os novos convertidos da igreja os costumes e as tradições judaicas. O não comer carne de porco, a guarda do sábado, e, enfim, algumas coisas que eles tinham aqueles costumes. E esses irmãos mais antigos da igreja de Corinto, eles se identificaram, até por uma questão também de vaidade, eles se identificaram mais com Pedro. Porque Paulo era o missionário que tinha fundado a igreja. Apolo era um pregador jovem que passou pregando, aí criou um fã-clube. Aí tu imagina, Ferreira, a confusão. Uns dizem assim, o meu pastor é Paulo, porque Paulo foi o fundador da igreja. E pode vir 50 pastores, meu pastor vai ser sempre Paulo. Ué, Paulo é missionário, Paulo não está mais nem lá. Mas o irmão não recebia o pastor que chegasse, porque para ele o pastor era... Opa, imagina, irmão, algum irmão aqui da igreja dizer assim, não recebo pastor nenhum. Meu pastor é o pastor Pinheiro. Não, mas o pastor Pinheiro já morreu. Não, mas o meu pastor ainda é o Pinheiro. Entende? Aí o outro dizia assim, eu não sou ovelha de Paulo, porque Paulo não sabe falar direito, quando veio pregar aqui, não pregou nada empolgante. Lembra os irmãos que Corinto é uma cidade grega, fortemente influenciada pela cultura helenística. Então, nós estamos ainda aqui com um reflexo muito forte da influência filosófica grega. Inclusive em Atenas, que fica perto de Corinto, a Bíblia vai dizer que lá eles não falavam outra coisa senão se ligar nas novidades. Era aquele povo muito antenado, muito para frente, em comparação com os outros povos. E eles eram acostumados a ouvir os grandes oradores gregos fazendo suas filosofias. E Paulo chegou lá e falou assim, esse Paulo aí, ele não é um pregador à nossa altura. A igreja de Corinto é uma igreja da elite. Olha, irmãos, que Deus nos guarde de que isso aconteça conosco. Mas tem muitas igrejas que se envaidecem. Não, nossa igreja é igreja de elite. Eu já vi disso. Eu já vi um irmão de uma congregação nossa, chegar e dizer assim, olha, a nossa congregação, ela é uma congregação muito elitizada. A congregação muito elitizada, aqui tem muita gente formada, e aqui tem assim, aí ele desenhou o perfil da igreja. Ele disse, olha, e nós só aceitamos aqui, porque tinha um pastor amigo meu que tinha sido indicado para ir para lá, e eles fizeram resistência ao nome do pastor. Eles sofreram por isso. Nós só aceitamos aqui pastor se for assim, assim. Eu não vou dar os detalhes para os irmãos não, que se eu falar muita coisa, vocês vão saber até o que eu estou falando. Então, tinha aquele grupinho da igreja de Corinto, que era esse grupo elitizado. E tinha aquele grupo, que era assim, digamos, um grupo mais tradicional, conservador, que dizia assim, eu nem sou de Paulo e nem de Apolo,
eu sou de Pedro, porque Pedro é o apóstolo da circuncisão. Ele é o pastor presidente. Os irmãos entendem, sim? Eu sou de Pedro, porque Pedro é lá de Jerusalém, é lá da sede. Os irmãos estão entendendo? Pedro é lá da sede. Eu sou ligado a Pedro. Eu não reconheço a autoridade de Apolo, não reconheço a autoridade de Paulo. Eu só reconheço a autoridade de Pedro. Irmãos, e tinha um grupo que esse era o pior. Disse assim: e eu que nem reconheço a autoridade de Apolo, nem de Pedro, nem de Paulo, porque essa era outra panelinha que tinha lá. Falou assim: nós só reconhecemos a autoridade de Cristo. Então eles não reconheciam a autoridade de pastor nenhum. Então a igreja de Corinto era essa igreja. E por causa desse problema, houve duras críticas a Paulo. Tu imagina o que é você ser rejeitado pela igreja que você implantou, pela igreja que o apóstolo Paulo implantou. Essa igreja rejeitava Paulo. Paulo não era bem-vindo lá em Corinto. A igreja de Corinto era daquele tipo, irmãos, que quando Paulo ia pregar, eu estou conjecturando, os irmãos ficavam tudo cochichando no meio da igreja, meneando a cabeça. Irmão, é triste. Eu já passei por isso. Você está dando a doutrina, você está pregando, e tem uma pessoa que fica o tempo todo, dá vontade de eu separar assim, dizer assim: irmão, eu vou parar de pregar, vou deixar aquela irmã ali pregar, aquele irmão ali que ele está, né? Então Paulo sofria disso. Havia uma rejeição muito grande, porque principalmente pelo grupo que era mais ligado a Apolo, que era mais ligado à filosofia, que esperava de Paulo um discurso mais elaborado, que esperava de Paulo algo mais filosófico. Aí Paulo escreve para eles uma carta e disse: irmãos, quando eu fui ter com vocês, é o texto, quando eu fui ter com vocês, anunciando o evangelho de Deus, eu lá me preocupei de usar a palavra bonita, eu lá me preocupei de usar vocabulário bonito. Põe na tela aí o versículo 1 para a gente conferir, porque vai fazer mais sentido para vocês agora. Diz assim: olha, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, ou o evangelho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, usando palavras eletizadas, ou com sabedoria, porque em nada me propus saber entre vós, senão a Cristo crucificado. Queria que vocês descessem um pouquinho mais, e nós vamos ler, a partir do versículo 4, nós vamos dar uma lida agora nessa perspectiva, como Paulo vai fazer a sua defesa. Vamos ler o 4. Ele disse: a minha palavra e a minha pregação, presta atenção, vamos ver se faz sentido para vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu não me preocupei em impressionar ninguém, não. Põe o 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha o 6. Todavia, quando eu falo em sabedoria, falamos em sabedoria entre os perfeitos. Vamos tentar entender isso daqui. Paulo está dizendo: olha, eu não usei palavras persuasivas de sabedoria humana. Porém, a mensagem que eu preguei para os perfeitos, quem são os perfeitos? O termo utilizado aqui no original seria melhor traduzido para a expressão maduros.
maduros na fé. A expressão perfeito aqui seria mais adequado à tradução da palavra, traduzido para a palavra maduro. Então, em outras palavras, está dizendo, olha, o que eu preguei não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana. Porém, para os maduros na fé, sim, foi palavra de sabedoria. Para quem é espiritual, foi a palavra de sabedoria. Porque, irmão, olha para cá e eu vou tornar isso mais claro. Porque para o crente carnal, ele fica contando, irmão, ele nem presta atenção na pregação do pastor, porque ele fica contando as escorregadas que o pregador deu. Quantos S ele engoliu? Não, ele era para ele ter usado um plural, ele falou no singular. Não, ele errou essa palavra. Não, ele não tem uma boa dicção. Não, a oratória dele não é boa. Aí ele fica observando os erros de português de quem está pregando, anotando. Rapaz, pastor errou tantas vezes. Um dia um irmão chegou para mim e disse assim, eu estava empolgado com a pregação do pastor, e ele foi e disse assim, rapaz, é uma vergonha botar um homem desse para pregar aqui na sede. Por quê? Ele falou assim, rapaz, eu anotei aqui, foi bem 40 erros de português na pregação do irmão. Aí eu olhei para ele e disse, imagina se tu me vê pregando. Deus me defenda. Entende, irmãos? Paulo está dizendo, olha, para quem é carnal, o que eu falei não foi nada encantador. Agora, para quem é espiritual, sim, foi palavra de sabedoria. Porque quem é espiritual, ele está buscando é outra coisa. Vou continuar na leitura. Versículo 6. Todavia falamos de sabedoria aos maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Sabedoria essa, aquela dos filósofos clássicos da antiga Grécia, que depois foi considerada ultrapassada, muito embora sejam resgatadas na Renascença, com o renascentismo, mas é disso que Paulo está dizendo. Quantas teorias, quantas filosofias foram superadas por outros pensamentos e se aniquilaram. São palavras de sabedoria humana. Versículo 8, versículo 9, aliás 7. Mas falamos a sabedoria de Deus. Aí olha aqui, irmãos. Olha aqui, ele disse oculta. Eita glória. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que os ouvidos não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus, olha o versículo 10, irmão, vale até um glória a Deus no final, diz, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Ou seja, ninguém sabe melhor o que passa dentro do seu pensamento. Ninguém sabe melhor o que você está pensando agora do que você mesmo. Quem é que sabe mais a respeito de você? Você tem pensamentos que passam na tua mente, no teu coração, que você não tem coragem nem de compartilhar. Mas o seu espírito, o homem interior sabe, a sua consciência, a sua mente, o seu intelecto sabe os pensamentos que circulam aí por dentro, os desejos. Então Paulo está dizendo, assim como o espírito do homem sabe muito a respeito do próprio homem, assim também o Espírito de Deus sabe a respeito de Deus. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão, versículo 11, o Espírito de Deus.
E essas coisas de Deus, esses segredos, esses mistérios, o Espírito Santo nos revelou. Versículo 12: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Aí eu gosto desse daqui, ele disse: comparando coisas espirituais com as espirituais. Você não pode pegar as coisas espirituais e comparar com as carnais. Você tem que comparar as coisas espirituais com as espirituais. Ele estava comparando a pregação de Paulo com os discursos filosóficos de Atenas. Não dá para comparar, são coisas espirituais, tem que ser comparado com coisas espirituais. Continuando, versículo 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olhe para mim, se você estudar, você vai entender Sócrates, Platão, Aristóteles, você vai entender os filósofos da Idade Média, os filósofos contemporâneos. Se você estudar, você consegue entender até Freud, você consegue entender todos esses doidos, você consegue entender. Agora, nenhum deles, sem o Espírito Santo, entende a pregação do Evangelho. Você consegue entender se você estudar a filosofia de todos eles, mas nenhum deles consegue entender a pregação do Evangelho se o Espírito Santo não revelar. Por quê? Repito agora, eu fecho esse tópico com a frase de início: o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é uma mera filosofia, irmãos. Ele é uma revelação, ou a revelação mais profunda dos mistérios de Deus. É por isso que um dia Jesus orou e disse assim: ó Pai, eu te dou graça, porque o Senhor ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Você consegue voltar a folha da tua Bíblia aí só? Uma página, no capítulo 1, versículo de número 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da... Paulo está dizendo: o que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo mais filosofia. A filosofia nunca levou ninguém a Deus. O que leva o homem a Deus é a loucura da pregação. Aí continua o 22. Porque os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria. O judeu quer milagre, o grego quer sabedoria. Aí Paulo diz: mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e é loucura para os gregos. Aí no 24 ele diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos continuar essa leitura que está boa. Olha o 25. Porque a loucura de Deus... Vamos ler todo mundo junto essa frase, essa palavra. Diga assim comigo: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria
justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Diz aí, irmão, que Deus nem faz muito empenho de pregador muito sábio, muito intelectual. É muito fácil, irmão Messias, dele se envaidecer e ele pregar sozinho. Deus gosta mesmo é dos simples. Não é isso que nós estamos entendendo? Você pode levantar a sua mão para a gente finalizar esse primeiro tópico, dizendo em alto e bom som, diga comigo: o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é uma mera filosofia. Diga bem alto e bem forte, diga e sim, a revelação mais profunda dos mistérios de Deus. É aquilo que o Espírito Santo revelou. Aí você pega um crente, irmão, que mal sabe ler, e ele lê a Bíblia e ele entende os mistérios de Deus, e ele sabe explicar, porque é o Espírito Santo que abriu o entendimento, irmão. O Evangelho de Cristo é isso, é a revelação profunda de Deus. Você consegue sentir alegria no seu coração? Gente, quem é da área de humanas, teve um pouco de contato com esses homens, né, com esses filósofos. Às vezes você fica imaginando como é que esses caras tinham uma mente tão além. Tu imagina que algumas descobertas desses homens ainda não foram superadas, sem a ajuda da tecnologia. Esses caras eram gênios, com uma mentalidade, irmão, muito além do comum. E Deus não revelou o Evangelho para eles. Mas Deus revelou o Evangelho para muitos irmãos que estão aqui que não sabem nem ler. Deus revelou o Evangelho para muitos irmãos simples, pedreiro, ajudante de pedreiro, gente simples, que Deus abriu o entendimento e disse: eu vou revelar para você entender o Evangelho. Você sente vontade não de dar glória a Deus por causa disso? Jesus deu glória a Deus, ele disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, dentre os quais eu sou um. Quem entendeu até aqui, diga amém. Segunda observação que eu quero fazer, o segundo aspecto. Versículo de número 2. Porque nada me propus saber entre vocês, senão a Cristo. Põe na tela aí para os irmãos acompanhar. Porque nada, voltei para o capítulo 2, tá? 2:2. Porque nada me propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aqui eu tenho o segundo aspecto do Evangelho que conhecemos. É que o Evangelho que conhecemos, irmãos, ele é cristocêntrico. Simples. Paulo está dizendo: olha, quando eu fui ter com vocês, eu não me preocupei com outra coisa, senão de anunciar a Cristo. E o Cristo que eu anunciei para vocês foi o Cristo da cruz. Simplesmente. E o que é o Evangelho? É só isso mesmo, irmão. O que é o Evangelho? É Jesus, é a cruz, é a morte e a ressurreição, é o perdão dos pecados, é a redenção da humanidade. Isso é o Evangelho. Precisa de muito enfeite. A gente precisa ter muito cuidado, irmãos. Nós estamos vivendo um período de um Evangelho muito antropocêntrico. Antropo é uma palavra de origem grega que se refere ao homem, né? E cêntrico é centro. O que é um evangelho antropocêntrico? É um evangelho cujo centro dele é o homem. Eu estava ouvindo hoje na rádio uma música que ela é
apresentada como um louvor. Às vezes as pessoas dizem assim, eu vou louvar o Senhor com uma canção. Só que a canção não é a gente louvando a Deus, não. É Deus cantando para nós. Presta atenção que você vai ver. Depois dessa minha palavra, você vai ver algumas canções que é Deus cantando para nós. Não é só uma não, tem muitas. Deus cantando para nós. E a gente canta na igreja, os irmãos choram. Ora, mas rapaz, Deus cantando para mim. É o homem no centro. O que nós temos, irmãos, principalmente nessa geração de pregadores coach, que não fala nem em Jesus. É só você vai vencer, você vai triunfar, a roda vai girar, a grande passa por dentro da pequena, Deus vai te honrar e vai humilhar, e vai botar debaixo dos teus pés, você vai pisar em cima, e inflama o ego da crentalhada toda, irmão, e é só isso. Eu fui 2018, pregar em um congresso em São Paulo, depois fiquei uma semana por lá com meu irmão, e aí ele me levou para conhecer uma igreja grande lá em São Paulo, que é muito famosa, Assembleia de Deus. Não é a Assembleia de Deus do Belém, não, é uma outra Assembleia de Deus, mais midiática. Preciso correr, senão não vai dar tempo para eu terminar a mensagem. Só disse que só era 3 tópicos, aí eu relaxei, fiquei à vontade. Era uma outra Assembleia de Deus, assim, mais midiática. E aí eu fui lá conhecer essa Assembleia de Deus com ele. Aí entramos, eu, Daniane, Adriel e Alice, estacionamento, a gente saiu pelos corredores. Logo ao chegar, irmãos, tinha logo um outdoor assim, bem grande. Aí tinha a foto do pastor e da esposa. Eu entrei. Aí eu fui assim pelo um corredor, meu irmão, várias vitrines assim, acho que uma extensão muito maior que essa igreja, vitrines de um lado e vitrine do outro, expondo tudo do pastor da esposa, fotografia e tanta coisa, e eu fui entrando, quando eu cheguei dentro da igreja, eu já estava para dizer alguma coisa, meu irmão empolgado com a igreja, né, e tal. E aí, quando eu entrei dentro da igreja, irmão, o telão estava lá, ainda não tinha começado o culto, adivinha o que tinha lá no telão, bem grandão? Aí eu, não pode, um negócio desse, não acredito. Aí eu entrei, orei, o culto começou, o ministério de louvor foi tocando, as canções muito boas. Irmãos, lá pelas tantas, a igreja estava alegre, o ministério de louvor cantando, e eu disse, cadê o pastor? E cadê o pastor? Mas o pastor não chegava, e eu, cadê o pastor da igreja? É culto de doutrina? Cadê o pastor? Aí, meu irmão falou, não, é porque o pastor, ele fica no camarim. O camarim é debaixo do púlpito, assim, debaixo embaixo. Ele só sobe na hora de pregar. Aí eu... Aí, irmãos, no meio da canção, lá vem o pastor. Aí quando o pastor entrou, o ministério de louvor pediu à igreja para ficar de pé, para receber o pastor. Aí a igreja ficou de pé. Eles cortaram o louvor no meio e entregaram o microfone para o pastor. Aí o pastor entra. Meus irmãos, aí foi reclamar de algumas coisas, e graças a Deus que nesse dia ainda não foi o pior. Eu falando para um tio meu, contando, ele disse, rapaz, eu fui lá um dia desse, foi pior. Eu disse, não acredito. Ele disse, não, nessa hora que ele aparece, ele apareceu, olhou para a igreja e disse, irmãos, eu não vou pregar hoje. Quem vai pregar hoje é o irmão fulano, porque a bispa, estou falando demais, né?
a bispa está com vontade de comer um pastel, e nós vamos ter que ir ali no Pelourinho comer um pastel. Irmão, o Pelourinho é em Salvador, ele está em São Paulo. Aí eu pegaram o avião para ir no Pelourinho comer um pastel. Aqui também tem, irmãos, tem umas igrejas que você passa ali perto da Washington Soares, também tem. Umas igrejas que você passa, irmãos, é cheio de hot dog do pastor. É o culto à personalidade, é o homem no centro. E eu vou apertar mais um pouquinho, porque eu também não consigo entender que às vezes tem uns pastores da nossa igreja que eles vão fazer uma festa, aí ele convida um pregador. Sabe, essa ideia de botar a foto do pregador já não é lá essas coisas, mas pelo menos tá para as pessoas saberem quem é que vai pregar, ainda dá para justificar. Mas não, a pessoa bota o nome do pregador, bota o nome do cantor. Aí embaixo, ele tem que botar também a foto dele. Aí, irmão, o cartaz fica aquela poluição visual, mas tem que botar no cartaz a foto do pastor e da esposa. Aí tem a foto do pregador, a foto do cantor. Aí às vezes ainda é uma banda que vai tocar, tem que botar a foto da banda. Aí embaixo ainda tem assim, a foto do pastor, da esposa, e diz assim, pastor presidente. Aí tem que ter a foto dele. Que é para as pessoas saberem que tem alguém no cartaz, mas ele também tem que estar no cartaz. É o culto à personalidade. É o homem no centro. Paulo disse, irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu fui em fraqueza, em temor, em tremor. Eu não queria impressionar ninguém. A única coisa que eu queria era anunciar Cristo e este crucificado. Nem o Jesus que eu apresentei para vocês, eu apresentei um Jesus exaltado, eu ainda apresentei um Jesus humilde. A igreja está entendendo? Levante a mão e diga assim, esse é o evangelho de Cristo. O evangelho cristocêntrico. Irmãos, eu termino dizendo para vocês no versículo de número 4. Vamos ler o 4 e a gente termina aqui. A banda pode subir para cá. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Aí eu quero que a igreja recite em alto e bom som. Mas em demonstração do Espírito Santo e de igreja do Senhor. Esse é o evangelho que nós conhecemos. O evangelho de poder. É o evangelho de poder. Não é de palavras persuasivas de sabedoria humana, é o evangelho de poder. É o evangelho de poder. Me dê mais 2 minutos para me encerrar, olhe para mim. E o que é poder? Olhe para cá, igreja do Senhor. O que é poder? Poder é um termo de origem latina. Palavra possum, que significa ser capaz de. O que é poder? É ser ou tornar-se capaz de. Jesus disse, a mim me foi dado, Mateus 28 e 18, a mim me foi dado todo o poder, nos céus e na terra. Em Atos 1 e 8 ele disse, e recebereis poder. Ao Jesus Cristo. Eu acho que isso é um aspecto que a gente precisa resgatar. Eu acho que a nossa pregação ela está muito apenas aos ouvidos. E ela precisa ir também ao coração. E o que esse evangelho é capaz? Esse evangelho é capaz de libertar o homem. Jesus disse em João 8:32, e conhecereis, e a verdade vos. Irmãos, o evangelho que nós conhecemos, o evangelho que nós vivemos, e o evangelho que nós pregamos é o evangelho poderoso. Poderoso
para libertar o oprimido, para libertar o cativo, para pôr em liberdade o oprimido, para quebrar grilhões, para quebrar algemas, para quebrar cadeias. É o evangelho de poder. Esse evangelho também é capaz de transformar o homem. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, versículo 3, ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O evangelho, ele tem o poder de produzir uma transformação intelectual. O evangelho, ele é capaz de transformar o entendimento, a compreensão, a percepção, a visão de mundo. Uma pessoa que conhece o evangelho de Cristo, ele passa a ver o mundo de outra forma. Ele tem uma outra compreensão da vida. Por quê? Porque a mente dele foi transformada. Mas esse evangelho, ele é poderoso para transformar não só a mente, ele transforma também o caráter. Ele transforma também a personalidade, a parte mais interior, mais profunda do homem. Hebreus 9:12 diz que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O evangelho que nós conhecemos, vivemos e pregamos não é o evangelho da superficialidade. Ele é o evangelho profundo que produz mudanças profundas, mudanças de comportamento, mudanças de entendimento, mudanças de vida. Inverte as prioridades. Irmãos, nós não podemos nos conformar apenas com uma exposição técnica do evangelho, uma boa hermenêutica, uma boa homilética. Isso é importante, mas nós não podemos nos conformar com isso. E essa palavra mexeu profundamente comigo hoje à tarde, irmãos. Eu queria que a igreja levantasse as mãos. Aliás, fique de pé logo para a gente encerrar. Eu quero que você levante as mãos. Quero que você diga comigo, o evangelho que conhecemos, o evangelho que vivemos e o evangelho que pregamos, levante a mão e diga: é o evangelho de poder. E esse evangelho, ele é capaz de produzir também uma transformação espiritual. E agora eu não vou mais voltar à leitura, mas se você pudesse ler de novo o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16 da leitura que nós fizemos. Paulo vai dizer, em resumo, que esse evangelho, quando nós encontramos com ele nos dá uma capacidade espiritual de compreender tudo, de discernir tudo e de não ser discernido por ninguém. Porque o evangelho, ele produz na gente uma transformação espiritual. Aí você começa a discernir o mundo espiritual, discernir o mundo físico, por causa daquilo que o evangelho produziu em você. Mateus, eu queria que você colocasse em Romanos 1:16, para a gente terminar lendo. Essa é a conclusão da mensagem. Vocês podem chegar aqui. Eu queria que vocês lessem comigo. Essa é a conclusão da mensagem. No 3, em alto bom som. 1, 2, 3. Pois é o
Porque Ele é o poder de Deus. Diga mais uma vez, esse é o evangelho que conhecemos. O evangelho de poder. O evangelho que cura, irmão. O evangelho do milagre. Da cura divina. É o evangelho de poder.